O áudio, ó, pupu. Oi, pessoal, bom dia, bom dia, bom dia. Começou a gravar agora, fechou? Pois é, aí nas outras turmas eu pedi pro monitor criar a disciplina não, a sala, né? Porque aí ele fica aceitando. Porque às vezes eu tô aqui explicando, morro de empolgado, isso aqui aí, pupu, 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 ah. Fala, Sofia, bom dia, tudo bom? A Jamile tá aparecendo aí, bom dia, sejam todos muito bem-vindos, espero que estejam bem, espero que tenham dormido bem, espero que estejam estudando, né? Acho que vocês já estão entendendo a importância da nossa matéria. Fala, Davi, show de bola, cara, como é que estão as coisas? Davi mora aqui pertinho. Davi, eu moro aqui na Sapiranga, na reserva ambiental. Adoro morar aqui. Ó, por exemplo, tô dando aula e olhando verde, os pássaros cantando. Acabou de cantar os pássaros. Tomei café lá no jardim, é um barato aqui. Aí ele é meu vizinho agora. Show. Ai, peraí, que tem gente querendo entrar ainda. Beleza. Turma, eu queria começar a aula com vocês fazendo atividade, tá? A gente está na introdução, né, do processo penal, o processo penal 1, e aí a gente já viu vários conceitos de processo penal. E o que é que eu quero que fique para vocês? É que processo penal, ele é um conjunto de normas e princípios que ele vai regulamentar a composição, a solução da lide penal. O processo penal faz mais que isso? Faz. Ele fala, por exemplo, dos órgãos acusatórios, né, do órgão acusatório, que é o Ministério Público. Ele fala também um pouco da polícia, como a gente vai estudar esse semestre. Mas, por hora, eu queria que vocês entendessem que a lide penal é um contexto bem genérico, que envolve os órgãos de investigação, de acusação, e lide penal é principalmente a pretensão punitiva do Estado contra o direito de liberdade do indivíduo. Isso é a lide penal. Então, para o Estado exercer a pretensão punitiva, ele precisa investigar? Precisa. A investigação é indispensável? É, mas isso a gente vai falar quando eu falar sobre inquérito policial. Para o Estado, ele exercer a pretensão punitiva, além de investigar, ele precisa acusar alguém? Precisa ter o processo? Sim. Então, entendam a pretensão punitiva como sendo esse conjunto de atos para, ao final, punir os autores dos crimes, tá? Dar a pena justa para os autores do crime. Então, a lei de penal acaba sendo essa contraposição de interesses. A pretensão punitiva do Estado, que envolve o Estado investigar, que envolve o Estado acusar, que envolve o Estado processar, e o direito de liberdade do indivíduo. Isso é muito a lei de penal. Aí, para vocês entenderem um pouco isso mais na prática, eu pedi para vocês fazerem duas atividades, né? Um é sobre o Moro e o Deltan, que eu espero que vocês tenham feito, e a que eu queria ver com vocês, se vocês realmente fizeram, é a do processo real. Aí, em relação ao processo real, eu pedi para vocês verem, naquele processo, qual é a página e qual é porque eu estou pagando aqui, qual é a página e qual é o nome da peça em que o Estado juiz acusa. Alguém pode me dizer qual é a página e qual é o nome da peça que o Estado acusa? Enquanto isso, eu vou compartilhando minha tela. Eu coloquei de início logo a denúncia. Perfeito. Público, que é das páginas 1 a 5, né? Perfeito, Jamile, isso mesmo. Ó, aqui, ó, o processo já começa com a denúncia. Tem duas formas de você iniciar um processo penal. Ou por meio da denúncia, que é feito pelo Ministério Público. De acordo com 129, inciso 1 da Constituição, o Ministério Público, artigo 129, inciso 1 da Constituição, o Ministério Público, ele é o titular das ações penais públicas. Então, como é que eu inicio um processo de ação penal pública? Por meio da denúncia. É errado a gente falar que vai fazer uma denúncia na delegacia. O que você faz na delegacia é apresentar uma notícia crimes, uma notícia do crime. Na delegacia você não faz denúncia, mas é óbvio que na linguagem popular a gente fala denúncia, tá? Mas é errado. Então essa é a peça em que o Estado, nesse caso aqui, o crime de ação penal pública, então quem vai processar? Caramba, o pessoal não aguenta esse barulho no meu juiz uma hora dessa, não. Bom dia a todos, bom dia a todas. Por favor, se chegarem atrasados, entre pelo e-mail da Unifor. Vamos lá. Então, turma, o que é que acontece? O Ministério Público, ele é o titular das ações penais públicas, então ele elabora essa petição inicial chamada, né? E se for um crime de ação penal privada, ou mesmo se for ação penal privada subsidiária da pública, que vocês viram em penal 1, aí vai ser a queixa-crime. Então a denúncia está aqui, é realmente onde o Estado ele exerce essa pretensão acusatória. Aí, quem me diz, então, como é o nome da peça em que o Estado investiga? Então, a denúncia 1 a 5, muito bem, a Jamile detonou, acertou. Quem me diz qual é a peça em que o Estado investiga? O inquérito, né? Show! Galera, só a Jamile veio para a aula hoje. Como é? Ah, pronto, obrigado.
Só a Jamile veio para aula hoje, né? Então, turma, o inquérito policial, que a gente vai já começar a conversar sobre ele, né? Provavelmente na próxima semana, ele é a petição, ele é a peça onde o delegado ele vai investigar. Existem várias formas de investigar um crime, tá? Por meio do inquérito, que quem faz inquérito é a polícia, no caso, um inquérito policial, né? Mas o Ministério Público pode investigar, se é decorrência da teoria dos poderes implícitos, né? Já que o Ministério Público é o titular das ações penais públicas, o Ministério Público, ele, como consequência, pode investigar. E aí ele investiga por meio do PIC, que é o procedimento investigativo criminal. Existe também as CPIs que investigam um crime, só que a gente vê o Congresso instaurando CPI. Então existem várias formas da gente investigar o crime. A mais comum, que é a que o Código de Processo Penal regulamenta, a partir do artigo 4º, é o inquérito policial. Que aí, se você for delegado de polícia um dia, você vai morrer de fazer isso. A gente vai conversar sobre a diferença do policial civil, do policial militar. Estou vendo aqui, ó, polícia civil. A polícia civil, ela é a polícia investigativa. Ela atua, eu até já falei isso para vocês, na verdade. Ela atua após a ocorrência do crime. Então, ela tenta elucidar o crime para o Ministério Público decidir o que vai fazer. Observem que quando tem o indiciado está preso, ó, tem que estar destacado que o indiciado está preso, porque o inquérito é uma peça temporária, ele tem prazo para acabar. E se o cara está preso, esse prazo vai ser 10 dias. Se ele está solto, o inquérito pode acabar em até 30 dias. Isso a gente vai falar, está no artigo 10 do CPP, tá bom? Então, turma, então realmente a milícia está correta. Essa petição aqui, toda essa peça aqui, ó, é o inquérito, toda essa peça. Aí, no inquérito, o delegado vai ouvir quem prendeu, se é que houve prisão flagrante, nesse caso houve, vai ouvir a vítima, as vítimas, as testemunhas, vai ouvir o preso, né, o indiciado, aquela pessoa que em tese cometeu o crime. Por que em tese? Porque quando o Estado está em sede de investigação, a gente ainda está amparado pela presunção de inocência. Então, nesse caso, o cara, né, o Lincoln Rafael, é o indiciado, né, o que supostamente cometeu o crime. Muito embora tudo aponte que ele cometeu o crime, você ainda tem que dizer que ele está presumido inocente, ele tem que ser tratado como inocente. O Rafael aqui, o Lincoln Rafael, só vai deixar de ser tratado como inocente quando transitar em julgado a sentença penal condenatória. Então, realmente, a Jamile está correta. O inquérito policial é a peça, né, onde o Estado, o juiz, ele investiga. E o inquérito policial, turma, é tudo isso aqui, ó. E ele termina com a conclusão do delegado, que é o despacho dele, né? E aí, nesse despacho do delegado, ele manda para o Poder Judiciário. Só que aqui está a nota de culpa ainda. Deixa eu ver onde é que esse inquérito vai acabar aqui. Ó. O termo de restituição do veículo, vocês vão aprender em processo penal 2, como é que restitui, né? Se o delegado pode restituir ou não. Meu carro foi roubado. O delegado pode restituir? Em tese pode. Mas se chegar alguém dizendo que o carro é dele, aí não vai poder, não. Então, ó, turma, tudo isso aqui, ó, ainda faz parte do inquérito. Tudo isso. Deixa eu ver até onde vai esse inquérito aqui, ó. Então, seria da página 6 a 65, eu acho. Deixa eu ver aqui, 60. Pronto, perfeito. Da página 6 a 65, dá para ver aqui, ó, remessa, vocês estão conseguindo enxergar, ó, remessa aqui é a delegacia remetendo para o Poder Judiciário. É a delegacia remetendo para o Poder Judiciário. Show, a Cristiane dizendo ela está tomando café. Professor, uma dúvida, falar, ainda da denúncia. Mas no final do processo, a defesa vai recorrer. Sim, quando o Ministério se pronuncia, isso também é uma acusação? Na verdade, é a continuação. É a continuação, Jamila. Então, toda manifestação aqui do Ministério Público é a continuação do Estado acusando. Então, no processo penal, sempre vai ter Ministério Público, sempre. Ou acusando, ou como fiscal da lei. Na grande maioria das vezes, o Ministério Público ele está como acusador. Então, nesse processo aqui, e a regra é que qualquer manifestação do Ministério Público no processo penal é o Estado exercendo a função dele de órgão acusador. Mas vamos supor, Jamile, que eu te xingue aqui, a injúria. Então a Carol Conká, aquela história, né, da injúria que em tese ela cometeu contra o Lucas. Aí, nesse caso, não vai ter o Ministério Público acusando. Então seria o Lucas entrando com queixa contra a Carol Conká,
muito embora eu acho que ele renunciou ao direito de queixa, mas depois a gente fala sobre isso, quando a gente for falar de ação penal no final do semestre. Então, o Lucas entrou com queixa-crime contra a Carol Conká. Cada Ministério Público aqui, se tem processo penal, tem Ministério Público. Se ele não está acusando, já que o crime é de ação penal privada, ele está como fiscal da lei. Então, você está corretíssima se você concluir que qualquer manifestação do Ministério Público nesse processo aqui, ou na regra, na maioria dos processos criminais, é o Estado exercendo o poder dele acusador. Show? Perfeito, Jamile. Massa. Aí, turma, eu pedi para vocês verem onde o juiz faz justiça, né? Onde o Estado o juiz faz justiça. E o nome da peça. E aí, Jamile, já que é só eu e tu que estamos na aula. Professor, eu coloquei a página 232, Show. que é a sentença. Show, É a vamos ver. sentença. 232, que já é a sentença mesmo, você está coberta de razão, ó, já é a sentença. Então, já é a sentença, é onde o Estado juiz, turma, ele vai fazer a justiça no caso concreto. Nesse caso, se você leu o Lincoln, né, ele foi condenado e a pena dele foi para iniciar no regime semiaberto, né? Então, a pena dele ficou de 5 anos, 7 meses e 6 dias, e 14 dias multas em regime semiaberto. Em Penal 1, o professor viu uma matéria chamada dosimetria da pena. E ele falou para vocês quais são as 3 fases que o juiz tem que passar para calcular a pena de alguém. Aí aqui, turma, antes de calcular a pena de alguém, o juiz tem que fazer uma sentença motivada. O pacote anticrime, ele alterou muito o CPP para ordenar que o juiz motive adequadamente as decisões dele. Porque, às vezes, o juiz motiva de maneira muito genérica. Como é uma motivação genérica? É dizendo assim, o roubo é muito grave, a sociedade não aguenta mais o roubo. E aí o juiz motiva desse jeito. Não, isso aí não é motivação idônea. Ele tem que realmente, pessoal, dizer por qual motivo, no caso concreto, vai condenar. E no processo penal, a gente já conversou que existe uma certa desigualdade. Desigualdade por quê? Porque vocês estão vendo aí que o estado acusação, ele é exercido pelo Ministério Público. Massa. O Ministério Público é um órgão aparelhadíssimo, é um órgão com profissionais gabaritadíssimos, é um órgão com muita grana. Então, o Ministério Público, ele tem uma grande estrutura para acusar as pessoas que cometem crime. E aí, quando ele acusa alguém, esse alguém vai precisar de um defensor público, caso ele queira, né, assim, se ele não tiver condições de pagar advogado, depois eu falo sobre isso, o papel do defensor público no processo penal. Então, esse acusado vai precisar de um defensor público, que a defensoria pública, por mais que esteja se aparelhando, se estruturando, ela ainda não está no mesmo grau de paridade que o Ministério Público, ou esse acusado vai precisar de um advogado particular. E por mais que esse advogado particular seja rico, que o escritório seja bom, o Estado ainda tem um desequilíbrio, né? O Ministério Público ainda sobressai, né, em relação à estrutura do que o advogado. E aí no processo penal, porque existe esse desequilíbrio, existem certos princípios e certas garantias que só o acusado é prevista. Para quê? Essas garantias é exatamente para tentar nivelar o processo penal, já que é uma lide é a contraposição de interesses. Uma lide é uma pessoa querendo uma coisa, no caso o Estado querendo acusar, né, querendo exercer a pretensão punitiva, e o réu querendo a liberdade dele. Então, nesse sentido, um dos princípios que tornam mais equilibrada essa relação de acusação e defesa é o princípio do indúbio pro réu. De maneira que o juiz só vai poder condenar se ele tiver certeza que o crime aconteceu, e se ele tiver não só certeza que o crime aconteceu, se ele tiver certeza que o acusado foi o autor do delito. Então, nessa sentença, o juiz tem que fundamentar bem direitinho por qual motivo ele está condenando. E toda sentença, exceto no juizado especial, que é dispensável, e isso vocês viram em Teoria Geral do Processo Civil, toda sentença tem um relatório. O relatório, o juiz, ele sintetiza o que houve no processo, ó. O que é que narrou a acusação, o que é o acusado, o que é que aconteceu com o acusado, a laudo pericial, então ele sintetiza o que aconteceu no processo. E depois ele passa a decidir. E aí, nesse caso, ele passa a decidir por qual motivo está condenando, por qual motivo está absolvendo.
Muito embora outra decisão do juiz criminal seja extinguir a punibilidade pela prescrição, por exemplo. Extinção da punibilidade, o juiz perde o direito de dizer se o cara é culpado ou inocente. Então, quais são as 3 decisões de um juiz criminal? Ou o juiz condena, ou ele absolve, ou ele extingue a punibilidade. Para ele condenar, ele tem que dizer aqui, ó, concretamente, por que tem certeza que foi ele que cometeu o crime. E o cara aqui, nesse caso, ele confessou a autoria. Mas basta ele confessar? Não. Não basta você confessar o crime. Peraí, turma. Não basta você confessar o crime para o juiz ele te condenar. Tem que pegar a confissão com outros meios de prova. Então, o juiz, ó, o crime aconteceu porque a materialidade delitiva, quando vocês verem materialidade delitiva, significa a ocorrência do crime. Então, o crime aconteceu, ó, ele está dizendo aqui, o acusado confessou, a vítima disse que viu ele, disse que reconheceu, a outra vítima também. Então, o juiz, ó, ele relatou o que aconteceu no processo, depois ele foi fazer a fundamentação, ó, decido, ó, é o relatório, decido. Agora ele passa para a segunda parte da sentença. Nessa segunda parte da sentença, a primeira é o relatório, a segunda é a fundamentação. Nessa segunda parte, o juiz passa a explicar por qual motivo ele tem certeza que o crime ocorreu e certeza que o acusado é o autor do delito, nesse caso, né, que ele está condenando. Então, ó, olha o tanto de coisa que o juiz tem que fundamentar. Ó. Ele fundamentou na confissão do acusado, no depoimento da vítima, no depoimento da outra vítima, no depoimento policial militar. Olha a tiragem de coisas. Como um juiz criminal, ele acaba tendo um certo trabalhinho, né? Aí ele coloca, ó, concluo que julgo procedente a denúncia e condeno o Lincoln Rafael qualificado no preâmbulo deste decisório nas penas do artigo 157, ou seja, roubo duplamente qualificado. Então ele concluiu por condenar. Então a pretensão acusatória aqui foi aceita, foi efetivada. A pretensão acusatória, nesse caso agora o Estado vai deixar de só acusar, só até a pretensão punitiva, e agora ele não só pretende punir, agora ele vai punir, porque o cara foi condenado, muito embora tenha o direito, né, ao duplo grau de jurisdição, né, que ele vai apelar aqui. Aí, turma, depois que ele condena, aí vem a matéria que vocês aprenderem em penal 1, que aí vocês não vão rever comigo, que é a dosimetria da pena. A primeira fase, que são as circunstâncias judiciais do artigo 59. Então, o juiz aqui está calculando a pena. Ó. Ele vai calcular a pena. Atendendo às prescrições de 59, passa a dosagem da pena. A 59, ele vai falar das circunstâncias judiciais e vai falar da pena base, ó. Aí depois, ele vai ver as atenuantes e em seguida as agravantes. Atenuante, ele confessou, então vai mudar a pena intermediária. Não tem circunstância agravante. E depois ele vai aplicar as causas de aumento e diminuição de pena. Então, circunstâncias judiciais, atenuante e agravante, causas de aumento e diminuição de pena. Nesse caso, né, que aí vocês viram em pena 1. Depois que ele calcula a pena, e ele calculou a pena aqui dele, ó, em 5 anos, 7 meses e 6 dias, ele tem que dizer qual regime inicial de cumprimento de pena esse cara vai iniciar. E nesse caso, ele aplicando o artigo 33 do Código Penal, também pena 1, isso, ele decidiu, quando a gente é primário e a nossa pena é superior a 4 até 8 anos, o artigo 33, parágrafo 2º, vai dizer que a gente vai iniciar no regime semiaberto. E aí ele também calcula a pena de multa, show, e aí ele diz, ó, deixo de fixar o 387, que no 387, turma, quais são os requisitos que a sentença condenatória tem que ter, né, quando o juiz vai condenar. E aqui, no caso, o juiz criminal, ele tem uma certa competência civil. De acordo com o 387, ele pode fixar o mínimo de indenização que ele acha cabível. E aí ele confiscou a arma, pronto. Isso é a sentença. Isso é onde o Estado juiz exerce a justiça. Nesse caso, o indivíduo apelou. Eu não sei se eu coloquei para vocês aqui. Não coloquei, não. Coloquei. Pronto, ó. Nesse estado, o indivíduo apelou. No que ele apelou, vai para o Tribunal de Justiça. E caiu exatamente para a primeira Câmara Criminal, onde um dos desembargadores da primeira Câmara Criminal é exatamente o professor Mário Parente, da Unifor. Cara, incrível. Ah, Maria, eu sou fã número 1 do professor Mário Parente. E o professor Mário Parente, ele decidiu mais uma vez, né? Ele foi fazer justiça. Então tá aqui
a justiça, né, a decisão do professor Mário Parente, né? Ele começa, ó, com a ementa, né, que ele achou que, por bem fazer, né, desse processo, ó, tanana, fixação da pena, babá, e aí ele começa, né, depois da ementa, tudo isso é a ementa. A ementa é como se fosse um resumo, né, que a gente sempre pega, copia e cola, né, as ementas nas jurisprudências, vocês vão fazer muito isso. E aí ele vai pro acórdão. Toda decisão tem o quê, ó? Tem um relatório que ele está fazendo, no caso tem um voto, que é a condenação dele. Aí, ó, tá aqui o voto, que é a decisão, né? E aí o professor Mário Parente, no final do dispositivo, que é essa parte final, o professor Mário Parente, ele falou, ó, fiel às considerações e tudo mais do que os autos constam, voto no sentido de conhecer parcialmente e dar parcial provimento ao recurso, redimensionando a pena imposta, ficando mantida as demais disposições. Então ele resolveu diminuir a pena. Então, turma, o Estado juiz, nesse processo, exerceu a justiça onde? Na sentença, que aí a Jamile vai poder me lembrar qual é a página, que eu não lembro, e também, turma, no acordo. 232. 232, turma, a sentença no 232 e também no acórdão, que está no 297. Deu para entender, turma, até aí? Se não, show, tá a galera entrando, por tudo dormindo. Deu para entender, professor. Agora, deixa eu tirar uma dúvida com o senhor. Quando o juiz dá a sentença, ele se coloca, eu penso, eu julgo, eu sempre assim. Ele se coloca na peça. É assim, não. Desculpa, Maria. Bom, desculpa, Cristiane, pode continuar. Não, é isso mesmo, era essa a pergunta. Pronto, se ele se coloca. Isso aí é indiferente. Isso aí, o estilo que ele vai escrever, se em primeira pessoa do plural, se em terceira pessoa do singular, é indiferente. Mas é importante, Cristiane, que ele deixe claro por quais motivos ele está condenando ou absolvendo. Isso com base no caso concreto. A forma como ele vai fazer isso é só estilo. E estilo ninguém muda. Tá, joia. Show? Pode ficar à vontade para perguntar. Aí a Vitória, depois indica algum vídeo que nos relembra a dosimetria da pena. Eita, peixe. Rapaz, assim, dosimetria da pena não mudou. Na minha própria playlist do YouTube lá, não sei se vocês já viram o meu canal lá do YouTube, é um canal que eu montei para essas aulas da Unifor, né? E aí tem umas aulas minhas, vocês vão me ver bem gordinho, tá? Com uma fofa. Tem umas aulas minhas da época que eu vou passar em que eu falo da dosimetria da pena bem detalhadamente. Também tem outras aulas que aí são simulados, que eu resolvo questões sobre dosimetria da pena. Então eu indico a minha, né? Porque eu sou... Enfim, mas, Vitória, se você não quiser ir assistir isso, não acho que seja uma matéria tão complicada para você entender em algum livro, para você entender lendo algum livro, ou lendo algum tipo de resumo, entendeu? Show. Maria entendeu, Sofia tudo certo, e a Vitória eu vou conferir. Show. Pronto, deixa eu ver o que eu pedi aqui mais por aí. Aí, onde o acusado exerce. Então, se uma lide penal é o Estado acusando e alguém se defendendo, né, isso é a contraposição de interesses no direito penal, onde é que a pessoa exerce o direito de defesa? No inquérito, ele exerce o direito dele de defesa, turma? No inquérito, ele não exerce o direito dele de defesa, até porque o inquérito ele é inquisitivo, inquisitório, né? Então, não necessariamente ele exerce o direito dele de defesa. A gente vai estudar isso quando eu for falar de inquérito. Alguém conseguir achar o nome da peça ou das peças onde o réu exerce o direito dele de defesa? Professor, vamos lá. Na folha 85, a Defensoria Pública se manifesta. Aí eu fiquei na dúvida se ali já é uma forma de defesa. Pronto, perfeito. Na página 85, é que tu me falou? Isso. Pronto, isso são as alegações finais. É uma forma de defesa? É. Quando vocês forem ver processo penal 2, vocês vão ver o procedimento, né? Todo ato processual. Aí vocês vão perceber que a defesa, ela depois da denúncia, ela tem a contestação. A contestação no processo penal, a gente chama de resposta à acusação. A resposta à acusação, ela obrigatoriamente tem que ter. Obrigatoriamente. Deixa eu ver aqui, ó. Depois da denúncia, aí o juiz vai mandar citar. Deixa eu só achar aqui, tá? Isso, um minuto. Ó, depois da denúncia, aí o juiz vai mandar citar. O réu já foi citado. Não, ó, se o réu já foi citado aqui, então é porque é antes. Espera aí. Ó, decisão. Espera aí. Deixa
Deixa eu ver aqui. Atualmente, ó, o cara estava preso, né? Aí vai um mandado de citação do juiz mandando o oficial de justiça em processo penal 2, vocês vão aprender o ato de comunicação processual, citação, intimação e notificação. E vocês vão perceber que no âmbito do processo penal, a regra é que toda e qualquer comunicação ela é feita pelo oficial de justiça. Então, nesse caso, ó, ele estava preso na CPPL 2. Toda vida fica oficiais de justiça responsáveis pela rota do presídio. Então, a gente, lá em Calcaia, por exemplo, nós somos 18 oficiais de justiça. Todo mês, um oficial de justiça fica responsável por todos os mandados que saem pro presídio, além da rota dele. Então, ele vai no presídio toda vida para fazer essas citações pessoais. Então, o cara foi citado, ó. Ele é citado para se defender no prazo de 10 dias. Aí, aqui são ofícios, tranquilo, mandando, ó, mandado de citação, ó, ele foi cumprido. Aqui, o oficial de justiça foi lá e mandou o cara assinar. O cara é obrigado a assinar? Não. Aqui, essa assinatura dele, a agente oficial de justiça pegava, hoje em dia, na época de pandemia, a gente não está pegando mais, mas só por conta da época de pandemia, mas a gente tenta fazer a pessoa assinar para mostrar que a gente foi, que a gente citou, que a gente entregou a contrafé, que a gente explicou. O ato de citação é um ato de dar ciência ao acusado de que ele está respondendo a um processo criminal. E aí o oficial de justiça tem que explicar para ele todo o teor da acusação. Então ele, ó, assinou aqui, ó, vocês estão vendo, e aí depois ele faz uma certidão, ó. Eu certifico o oficial de justiça aqui, ó, esse Sérgio de Aragão, ele disse, ó, certifico comparecer à CPPL, onde citou o Lincoln Rafael de todo o teor do presente mandado. Show. Aí aqui, quando você é citado, começa a contar um prazo de 10 dias para você responder à acusação. Você apresentar a resposta à acusação, que aqui é por meio da Defensoria Pública. Deixa eu ver aqui, ó. Tá aqui, ó. Defensoria Pública, alegações preliminares de defesa. Essas alegações preliminares de defesa, turma, é a chamada resposta à acusação, tá bom? Vocês vão aprender melhor em Processo Penal 2. Tá na página 85. Aí, olha, turma, o professor Delano Benevides é professor também, é um defensor público incrível, 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 mas só para a gente refletir um pouco o papel da Defensoria Pública, ó. A Defensoria Pública, muitas vezes, fica tão atolada de coisa... Professor, Pessoal, deixa eu só terminar a explicação. só uma dúvida aqui. Vitória, por exemplo, deixa eu terminar de explicar, aí tu pergunta, porque assim fica mais fácil, certo. tá bom? Aí, turma, a Defensoria Pública, ela às vezes precisa tão atolada de coisas, já que quase o processo criminal, a grande parte das pessoas envolvidas em processo criminal são pessoas que são pobres. E aí a Defensoria Pública, ela precisa atuar por elas. Então, aqui, o defensor público muito provavelmente não conseguiu conversar com o acusado. Então, ele fez a chamada defesa, que a gente chama de defesa genérica, ó. Então, que não ocorreram os fatos, que provará a verdade. Ó, a defesa, isso será que é uma defesa mesmo? E aí a gente reflete no processo penal se ele realmente não pune a pessoa que é pobre. Porque se um advogado tivesse sido contratado para fazer a chamada resposta à acusação, está aqui na página 85, muito provavelmente essa resposta à acusação traria mais teses defensivas. Então, realmente aqui, turma, é uma peça que o defensor público fez o que ele podia fazer. Só que, depois da resposta à acusação, vai ter audiência, depois da audiência, vai ter as alegações finais. E nas alegações finais, primeiro se manifesta o acusado e depois a defesa. As alegações finais é o último momento que o advogado e o Ministério Público vão falar no processo antes do juiz defender. Então, as alegações finais, pessoal, é o momento onde é o último momento que você tem para convencer o juiz do seu ponto de vista. E aí, provavelmente aqui, tem as alegações finais. Deixa eu ver aqui, ó. A página 214. Página 214, muito obrigado. Deixa eu ver aqui. Eu acho que ele vai parte para um advogado. Pronto, perfeito. O Ministério Público, eu falei para vocês, quando ele se manifesta aqui nos crimes de ação penal pública, é porque ele está com uma acusação. Então, ó, esses memoriais finais é o que a gente chama de memoriais escritos ou alegações finais. A alegação final, como eu disse para vocês, é o último momento em que as partes se manifestam antes do juiz se decidir.
Então, o Ministério Público aqui ele fez as alegações finais dele, ou memoriais. As alegações finais, ela pode ser feita oral, em audiência, ou ela vai poder ser feita de maneira escrita, que foi o que o juiz percebeu, que permitiu. O prazo das alegações finais são 5 dias, vocês vão estudar isso em processo penal 2. Então tá aqui, ó, os memoriais da acusação, então aqui a acusação dizendo por que o cara deve ser condenado. Aqui não teria o menor problema o Ministério Público, se assim entendesse, pedir a absolvição. Então, o mesmo Ministério Público que entrou com denúncia contra esse Lincoln Rafael é o mesmo que nas alegações finais podem ter dito assim: não me convenci que ele é o autor do crime, peço a absolvição. Nesse caso, o Ministério Público ele pediu a condenação. E aí, depois que a acusação se manifesta, a defesa se manifesta. Então, passou para um advogado. Então, realmente, a partir da página 214, a gente tem os memoriais escritos, ou seja, as alegações finais da defesa. E aí, perceba, ó, como já é outra peça, ó, melhor elaborada, uma peça que realmente vai a fundo no mérito, tentando convencer o juiz de aplicar uma pena justa, né? Então, tentando convencer o juiz, o advogado, quando ele não pleiteia a absolvição, ele vai pleitear a menor pena, o crime menos grave, e foi o que esse advogado fez, ó. Posto isso, a defesa, ciente do seu papel de mediador da justiça e da equidade, que aqui deve constar, diante de tudo que for exposto, nada mais justo, acertado e moderado, pugna pela desclassificação do crime imputado na denúncia para o previsto no artigo 157, tentativa de roubo, todos do Código Penal. Então, ele tentou sair de roubo consumado para roubo tentado. E ele tentou também, turma, tirar uma qualificadora. Então, veja que aqui o advogado, muito embora estava dizendo assim, olha, eu sei que vai haver condenação, mas, juiz, condene num crime menos grave, ou seja, uma coisa é o roubo consumado e outra coisa é o roubo tentado. Então, condene num crime menos grave, por isso que ele pediu a desclassificação. A desclassificação é quando muda a tipificação penal. Então, condene num crime menos grave e também tira uma qualificadora, que foi o que ele pediu aqui. Então, aqui também, que começa nas alegações finais, a resposta à acusação e as alegações finais, que nesse caso está no 214, também é a defesa exercendo o direito de defesa. Turma, aí, antes de a Vitória falar, deixa eu só combinar com vocês, evitem falar no meio do raciocínio, porque quebra o raciocínio da turma e o meu também. Então, levante a mãozinha, ó, eu vou levantar minha mãozinha, ó. Quando você levanta a mãozinha, eu escuto um barulhinho. Aí eu já sei que quando der, eu vou abrir a palavra para você, tá? Fica mais fácil a gente trabalhar assim. Oi, Vitória, pode falar. Acho que a Vitória não vai mais falar. Acho que não vai mais falar. Show. Então, professor, pode falar. Por exemplo, uma pessoa rouba e ela recorre à defensoria para fazer a sua defesa. E se lá para o defensor ela confessar que realmente roubou, como a gente poderia fazer em um escritório de advocacia? Cabe ao Ministério mesmo assim defender? Cabe à defensoria, né? Na verdade, até a gente conversou sobre isso na aula passada, Vitória. Não sei se você estava, se você assistiu. A gente falou que, quando eu contei o exemplo de um padre no sistema inquisitivo, que eu disse assim, vocês são bruxas. Aí as mulheres, não somos bruxas. Vocês lembram dessa história que eu contei? Aí eu disse assim, que o padre fala, confessem que vocês são bruxas, que eu absolvo vocês. E eu disse que nesse momento era o padre defendendo. A confissão, ela é uma estratégia de defesa, Vitória. E aí eu até conversei. Por quê? Porque às vezes o advogado, pela prática dele, porque conhece o juiz, ele sabe que o cliente dele vai ser condenado. Então, ele vai falar até dependendo da estratégia, seja advogado particular, seja defensor público, como foi nesse caso, pode falar, confesse. Porque ao você confessar, você vai ter a certeza que a sua pena vai ser diminuída. Então, muitas vezes o advogado diz, poxa, frente ao que eu tenho tudo aqui, o juiz vai condenar. Se o juiz vai condenar, o papel da advocacia ou da defensoria pública é tentar buscar a menor pena para o réu. E entre essas estratégias pode ser de confessar.
Então, para te responder, o cara confessando perante o defensor público é obrigado a defender o cara. No processo penal, não pode existir, galera, nenhum ato, súmula 523 do STF. Não tem a cara nem. Ô, Jamile, pega aí essa súmula e coloca aí no chat, por favor, súmula 523 do STF. No processo penal, qualquer ato sem advogado é considerado nulidade absoluta. Então, por mais que você tenha dinheiro para contratar um advogado, no âmbito criminal, se você não contrata advogado, o defensor público é obrigado a te defender. Então, realmente tem. Tranquilo? Show. Alguém levantou a mão? O Ocleilson. Pode falar, Ocleilson. Aí, obrigado aí, meninas. A Jamile e a Nayara colocaram a súmula. No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta. Qualquer ato sem advogado no processo penal é nulidade absoluta. Mas a sua deficiência gerará nulidade relativa. Ou seja, a deficiência na defesa, o advogado ruim, nulidade relativa. E a falta de advogado? Absoluta. Quem levantou a mão vai falar, turma? Ou foi um erro? Deve ter sido um erro. Show. Turma, então eu pedi também para vocês acharem, né, o auto de prisão em flagrante. O auto de prisão em flagrante é uma matéria que vocês vão estudar comigo, ó. Tá aqui, ó. Isso é um auto de prisão em flagrante. O auto, pessoal, é uma constatação, né? É o delegado escrevendo que prendeu alguém em flagrante. Então tá aqui, ó. Isso é um auto de prisão em flagrante. Onde ele fala, ó, aos 23 dias do mês de fevereiro, na cidade de 2013, na cidade de Fortaleza, o delegado Dionísio, e comigo Francisco Rivellini, que é o escrivão, compareceu o condutor, que é o policial militar, conduzindo o preso, aí esse preso aqui, né, que é o Lincoln Rafael, que é o acusado desse processo. Haja vista o condutor ter surpreendido o acusado, tomado de assalto o veículo de marca tal. Então aqui é um auto dizendo que o cara foi preso, entrevistadas as partes. Quem são as partes? Condutor, o conduzido, as testemunhas. Informado seu convencimento jurídico, o delegado deliberou a autoridade policial por ratificar, por confirmar a voz de prisão em flagrante dada pelo condutor. E após cientificar o preso quanto aos seus direitos individuais, previsto no artigo 5º da Constituição, em especial de receber a ligação, né, assistência dos familiares, do advogado que indicar, de não ser identificado criminalmente, senão nas hipóteses legais, de ter respeitado sua integridade física, moral, de manter em silêncio, ou seja, o delegado está falando que falou tudo para ele. Então, o que é o auto de prisão em flagrante? É o delegado contando que o condutor, que é o policial militar nesse caso, trouxe o conduzido, preso em flagrante, que o delegado ouviu todo mundo e que o delegado resolveu ratificar a voz dada de prisão em flagrante. Quando alguém é preso em flagrante, é necessário dizer os direitos de Miranda. Os direitos de Miranda são exatamente esses que estão aqui, ó. De ter assistência dos familiares, de advogados, de não ser identificado criminalmente, de ter respeitado a integridade física e moral, de manter-se em silêncio, tananã. Aí o delegado determinou a lavratura do auto de prisão em flagrante, providenciando-se conforme a documentação adiante acostada, que fica fazendo parte desse, o que? Aí tudo que vai acompanhar o auto de prisão em flagrante, né, que vocês vão estudar aqui comigo. E aí ele disse, e a nota de culpa, nada mais havendo determinar a autoridade policial o encerramento do auto que assina. Aí encerrou, aí o delegado assinou, o autuado, né, assinou, que é o conduzido, as testemunhas assinaram e o escrivão assinou. Pronto, esse é o auto de prisão em flagrante, que a gente vai estudar prisão em flagrante aqui comigo na página 7. Alguma dúvida até aí? Professor, o que vem antes são os termos de depoimento do auto de prisão em flagrante, né? Que são os depoimentos das vítimas e dos condutores, e é isso? Perfeito, só que é o que vem depois, né? Se você pensar, ó, tá aqui a autuação do inquérito, isso, ó. Aí eu vou explicar para vocês que todo flagrante automaticamente instaura inquérito. Então, se tem um auto de prisão em flagrante, obrigatoriamente vai ter que ter um inquérito policial. Então, tem um auto de prisão em flagrante, obrigatoriamente eu tenho um inquérito policial. Aí tá aqui a autuação do inquérito policial, tem um auto de prisão em flagrante, porque o inquérito policial, ele começa ou pelo auto de prisão em flagrante, ou por uma portaria do delegado. Então, se tem auto de prisão em flagrante, tem inquérito. Então, tá aqui o inquérito, tá aqui o auto,
E o que é que o delegado vai fazer no inquérito? O delegado vai escutar, vai fazer investigações, né, para ver se o crime aconteceu ou não. Nesse caso, o que é que o delegado vai fazer num auto de prisão em flagrante? Vai ouvir o condutor, vai ouvir as testemunhas, vai ouvir o conduzido, e tudo isso, ó, ele vai reduzindo a termo. Reduzir a termo, turma, é escrever, é deixar aqui, ó. Então tá aqui, ó. Aqui tem em cima, ó. Depoimento em auto de prisão em flagrante do condutor. Aí tá aqui, ó, tudo que o condutor falou. Depoimento do condutor, continua. Aí acaba, ele assina. Aí depois, ó, recibo de entrega de preso que o condutor recebe, né? Então o condutor, a partir daqui, tá liberado da responsabilidade do preso. Aí agora, depoimento da testemunha. Aí o delegado vai ouvir todo mundo, ó, essas testemunhas, depois vai ouvir as vítimas, por último vai ouvir o conduzido, e tudo isso ele vai reduzindo a termo. E tudo isso vai fazer parte do inquérito policial. Tranquilo, Jamile? Tranquilo. Show. E aí, para a gente acabar essa parte, turma, eu perguntei para vocês a nota de culpa, né? Se vocês acharam aqui. Página 26. Página 26. Perfeito, Jamile. Pronto. Tá aqui a nota de culpa, ó. Jamile, você conseguiu entender o que é a nota de culpa? Eu entendi que é o documento que o delegado dá à ciência dos motivos da prisão do indiciado, né? Pronto. Ó, a nota de culpa, turma, é até uma peçazinha que não deveria ter esse nome. Porque muitas vezes o autuado, ó, não assina. Por que ele não assina? Ele se recusa a assinar? Porque ele acredita que ele está confessando, ó. Nota de culpa. Aí ele pensa, poxa, eu estou confessando o crime. Não vou assinar. Mas, a bem da verdade, a nota de culpa, ela não é uma confissão do crime. Longe disso. A nota de culpa é um direito constitucional da gente. Porque a Constituição, ela fala que qualquer pessoa é obrigada a saber quem é o autor da sua prisão e quem são as testemunhas. Então, a nota de culpa é um documento que vai dizer, ó, onde o cara está preso. Então, ele está preso, ó, na delegacia de roubos e furtos de veículos e cargas. Ele vai dizer por que o cara está preso. Ele está preso aqui, ó, por roubo qualificado. Quem foi que prendeu, ó, quem é o condutor e quem foram as testemunhas. Então, a nota de culpa é um direito constitucional, turma, que diz que qualquer pessoa tem o direito de saber quem foi o autor da sua prisão e quem foram as testemunhas. Vou dizer aqui o artigo aqui para vocês. Quem é o autor da prisão e quem foram as testemunhas. A nota de culpa, toda pessoa tem direito de saber as razões da sua prisão. Deixa eu ver se é prisão. Artigo 5º, eu não lembro o inciso. Ó, tá aqui, ó. É o inciso 64, ó. O preso tem o direito à identificação dos responsáveis por sua prisão. Então, quem foi que prendeu? Quem foi que prendeu ele foi esse Francisco Marcos Correia. Se tivesse outro, ia colocar outro. E quem foram as testemunhas, ó? Opção interrogatório policial. Então, quem são as testemunhas? É o Marcos. Então, a nota de culpa é o respeito a um direito constitucional que a gente tem, de saber quem foi que nos prendeu e quem foram as testemunhas. E por que a gente está preso e onde a gente está preso. Isso é a nota de culpa. Que eu vou falar quando a gente falar de inquérito. Alguém levantou a mão, se eu não me engano. Fui eu, professora Cris. Essa nota de culpa não deixa de ser um resumo da história toda. E se é um direito da pessoa que foi conduzida ter ciência disso, ela fica com uma via dessa nota de culpa? Fica com uma via. E, Cris, a gente vai ver em auto de prisão em flagrante, então não se preocupe que a gente vai repetir sobre isso, que se o delegado não entregar essa nota de culpa em 24 horas, aquela prisão em flagrante é ilegal e o juiz é obrigado a relaxar. Por isso que lá no despacho do delegado, ele diz, segue a nota de culpa, e aí eu entreguei a nota de culpa em 24 horas. Porque se essa nota de culpa não chegar ao preso em 24 horas, aquele flagrante todo é ilegal, ou seja, não adiantou nada. Certo. Tranquilo? Mas quanto à relação a isso, essa ilegalidade do flagrante, fiquem tranquilas que vai ter uma unidade chamada prisões, e aí a gente vai falar sobre isso. Oi, Maria, me dá aí um minutinho, já tu fala. Deixa eu só fazer um negócio aqui rapidinho.
Foi mal, galera, porque os donos da casa chegaram aqui, aí eles ficam arranhando a porta até eu abrir. Aí, às vezes, vai atrapalhando. Pode falar, Maria. É a Maria Firmeza. Você vai falar, linda? Ou levantou a mão sem querer? Eu acho que ela levantou a mão sem querer. Show. Turma, então, tranquilo, gostaram da atividade, valeu, deu para entender um pouco mais o processo penal na prática, eu acho que deu para entender. A gente precisou ir para assuntos que não necessariamente é só da nossa disciplina, que vocês vão ver em Processo Penal 2, por exemplo, mas como a ideia dessa disciplina, e principalmente dessa unidade, é você entender o que é o processo penal, eu achei interessante que vocês conseguissem ver esses conceitos que a gente está estudando, de pretensão punitiva, de direito de defesa, de lide penal, eu achei interessante vocês verem esses conceitos na prática. E também peças que eu vou falar aqui, né, como nota de culpa, como auto de prisão em flagrante, como inquérito policial, eu também achei interessante vocês verem na prática. Show? Vamos agora, turma, para o CPP, tá bom? Eu estou continuando onde eu parei na aula passada. Turma, no CPP, aí a atividade do Moro, vocês fizeram. Eu não vou corrigir a atividade do Moro, porque ela é muito subjetiva. Aí é você pensar se violou ou não. Inclusive, ontem mesmo, um membro do Ministério Público, foi um membro do Ministério Público, foi? Ele deu uma declaração dizendo que o circo está armado para anularem as condenações do Lula. E aí ele criticou demais o judiciário, dizendo que ele vai... E criticou demais o Aras, né, que é o Procurador-Geral da República, dizendo que o Aras está desestruturando o Ministério Público. Deixa eu ver aqui, circo armado, Lava Jato. Ontem mesmo ele deu essa declaração. Deixa eu ver aqui, ó. Pronto. Na verdade não foi ontem, foi anteontem. Ó, deixa eu ver aqui. O procurador do Ministério Público Federal no TCU, Júlio Marcelo, atacou em postagem no Twitter movimentações frentes contra o legado da Lava Jato. Aí ele diz assim, ó: o circo para anular os processos da Lava Jato está sendo montado e os palhaços somos nós, cidadãos brasileiros. Não há nada nas conversas de Moro e Deltan que revelem qualquer parcialidade de Moro nos processos. As provas estão lá, o TRF confirmou a condenação. Querem virar a mesa, sublinhou. E aí ele foi entrevistado, e na entrevista dele, né, desse Ministério Público, ele falou que ele criticou muito o Aras, que é o chefe do Ministério Público atual, que o Ministério Público demorou a se estruturar e que fez a Lava Jato, conseguiu muita coisa, mas agora o Aras ele está meio que voltado para essa anulação da condenação. Então eu estou mostrando isso para vocês porque pode ser, tem gente ainda que acha que aquilo ali é super normal. Em entrevista ele até diz que no interior é muito comum os juízes conversarem com promotores, com os advogados. Eu não sei se é assim não, né? Assim, mas é só para vocês verem que tem pontos de vista diferentes e que é totalmente normal você ser contra ou a favor da anulação, fechou? Você dizer que não violou o sistema acusatório, ou você dizer sim, violou o sistema acusatório. Então essa mensagem, essa parte, como ela é muito subjetiva, eu não vou entrar em detalhes, tá bom com vocês? Mais alguém quer comentar alguma coisa? Sim, não, mais ou menos? Acho que não, né? Show. Vamos lá. Então, turma, a gente voltou aqui para o Código de Processo Penal, Decreto-Lei 3.089 de 41. A gente viu o artigo 1º, que fala que o processo penal rege-se em todo o território brasileiro por este código, já vimos o artigo 1º, e o artigo 2º e o 3º é a aula de hoje. E aí eu acabo Lei Processual Penal no tempo e no espaço. Lei Processual Penal no espaço é o espaço que a Lei Processual Penal funciona. Qual é o espaço que a Lei Processual Penal funciona? Em todo o território brasileiro. Então o CPP é aplicado em todo o território brasileiro, com exceções, né? Tratados internacionais, prerrogativas do Presidente da República, né? A Constituição Federal, o CPPM. Então, nesses casos, ele não se aplica, mas nos demais, ele vai se aplicar em todo o território brasileiro. Turma, aqui, no artigo 2º, a gente tem a Lei Processual Penal no tempo. Qual é o tempo que a Lei Processual Penal vai aplicar? E a Lei Processual Penal, diferente da Lei Penal, prestem atenção no que eu vou dizer, por favor, a Lei Processual Penal, ela está pouco se importando se ela é melhor ou se ela é pior para o réu. Então, se alguma vez você vê numa questão de concurso ou de prova da OAB, por exemplo,
que a lei processual penal retroage para beneficiar o réu, esse negócio de lei que retroage é direito penal. O direito penal, ele vai falar de pena, ele vai falar de crime, o direito penal vai falar de extinção da punibilidade, direito penal. Então, quando vocês viram lá no artigo 2º do CPP, que a lei penal, ela retroage quando ela é melhor para o réu, isso é direito penal. A lei processual penal, ela não vai falar de pena, ela não vai falar de crime, ela não vai falar de extinção da punibilidade, prescrição, ela não vai falar dessas coisas. A lei processual penal vai falar de atos processuais. Então a gente viu aqui, né, o recurso de apelação, a resposta à acusação, as alegações finais, o inquérito policial. Tudo isso são leis processuais penais que dizem respeito ao processo. Então, se a lei diz respeito ao processo, ela é uma lei processual. E em sendo uma lei processual, ela não tem esse negócio de retroatividade. A lei processual penal, ela é aplicada de imediato nos processos que estão em andamento. Ainda então, que o crime aconteceu em 2015, aí veio o pacote anticrime mudou, entre outras coisas, o CPP. Se nesse crime que aconteceu em 2015, o processo penal está rolando agora, o pacote de crime, as alterações dele, já se aplicam de imediato a esse processo. Então, a lei processual penal, ela é aplicada de imediato. Seja ela favorável ao réu, seja ela contra o réu. Deixa eu dar um exemplo prático. Os Nardoni mataram a Isabela em 2008. E em 2008 existia um recurso que chamava protesto por novo júri. Esse recurso, que é o protesto por novo júri, existia na data em que os Nardoni mataram a Isabela. Esse recurso dava direito ao novo julgamento no júri se a tua pena fosse superior a 20 anos. Então, após o crime, esse recurso deixou de existir. Recurso é processo penal, ok? Em 2010, os Nardoni foram condenados. Em 2010, eles tiveram a pena, ela, né, a madrasta, de 26 anos e o pai de 31 anos. E eles quiseram usar o protesto por novo júri. Acontece que a lei processual penal, ela é aplicada de imediato aos processos que estão em andamento. Ela respeita os atos que já foram praticados, mas ela é aplicada de imediato, seja para melhorar, seja para prejudicar a situação do réu. E o Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu que os Nardoni não têm direito mais ao protesto por novo júri. Por quê? Porque no momento em que eles podiam usar esse recurso, e recurso, repito, é lei processual penal, esse recurso já não existia mais. Então, se o recurso já não existe mais, eles não podem mais usar. Então, para ficar bem claro, tá, turma? Lei penal. Lei penal. Qual é a que você utiliza? Da data do crime. Então, se o crime aconteceu em 2008 e você vai ser julgado agora, a lei penal que você vai utilizar é a da data do crime. Pode ser usada outra lei penal depois do crime? Pode. Mas essa outra lei penal tem que ser melhor para o réu. Porque lei penal, ela retroage para beneficiar o réu. Então, lei penal, de acordo com o artigo 2º, direito material, vocês já fizeram penal 1, penal 2, penal 3, essas leis penais que vocês estudaram, em penal 1, penal 2, penal 3, essas leis penais, qual é a lei penal aplicada? É a lei penal da data do crime. Então, se o meu crime foi em 2010, a lei penal é a de 2010. Ah, professor, surgiu outra lei penal em 2012 e fala sobre esse mesmo crime. Posso aplicar? Pode, se essa que surgiu for melhor para o réu. Se não, lei penal que vai ser aplicada é a da data do crime. Já a lei processual penal aplicada é a da data da prática do ato processual. Ou seja, eu vou entrar com apelação hoje. Qual é o prazo da apelação? Eu vou olhar o prazo da apelação na época do crime? Não. Eu vou olhar o prazo da apelação hoje. Vocês viram aí os memoriais. Os memoriais têm prazo hoje de 5 dias. Eu vou entrar com os memoriais hoje. Eu vou olhar o prazo
da época do crime? Não. A lei processual penal é a da data da prática do ato processual. Então, o tribunal, ele resolveu manter a minha condenação, como o Mário Parente manteve lá daquele processo. Aí, o tribunal manteve a condenação. Beleza. Quais são os recursos que eu posso utilizar? Eu vou utilizar os recursos da época do crime? Não. Eu vou utilizar os recursos disponíveis agora. Então, a lei processual penal aplicável é aquela que está valendo no momento da prática do ato processual. A lei penal é a da data do crime. A lei penal é fixa, tá lá, a data do crime. Vai ser outra só se for melhor. A lei processual penal, não. Não é a da data do crime, não importa a data do crime. O que importa é a data de hoje. Eu vou praticar um ato processual hoje. Eu fui intimado para apelar hoje. Eu fui intimado para dar a sentença hoje. Eu fui citado para responder a acusação hoje. Hoje, o que é que está valendo? Hoje, para responder a acusação, o prazo é de 10 dias. Tá, mas quando eu cometi o crime, o prazo era de 20. Não importa, o prazo é o de hoje. Porque é a data que você foi citado para responder a acusação. Tá, a lei processual penal é a data da prática do ato processual. Agora, turma, se houve mudança na lei processual penal, e essa lei ela entra em vigor de imediato, que é o princípio da imediatidade, ou tempus resti actum, mas ela respeita os atos já praticados. Então, eu falei para vocês no caso dos Nardoni, né? Existia um recurso chamado protesto por novo júri. Vamos supor que eu usei o protesto por novo júri quando era possível usar. E aí veio a lei processual penal e acabou com o protesto por novo júri. Quem já usou, porque na época podia usar, continua podendo usar, continua o protesto por novo júri normalmente. Porque a lei processual é aplicada de imediato, mas ela respeita todos os atos anteriormente praticados. E isso é o que diz o artigo 2º, ó. A lei processual penal aplicar-se-á desde logo, ou seja, imediatamente, sem prejuízo da validade dos atos realizados sobre a vigência da lei anterior. Então, se eu usei o protesto por novo júri hoje, e amanhã a lei acabou, eu vou continuar podendo usar o protesto por novo júri. Se eu fui citado para responder a acusação hoje, que o seu prazo é de 10 dias, então eu fui citado hoje, e o oficial de justiça me diz, seu prazo para recorrer é de 10 dias. Seu prazo para responder a acusação é de 10 dias. E aí amanhã vem uma lei dizendo que esse prazo não é mais 10, é 5, não é mais 10, é 15, meu prazo continua sendo 10 dias. Tá dando para entender, pessoal? Então a lei processual penal aplicada é a da data da prática do ato processual. Professor, mas a lei processual da época do crime era melhor. Não importa. Então esse negócio de analisar se a lei é boa, se a lei é ruim, esse negócio de analisar se a lei retroage ou não, isso é direito penal. Processo penal não é assim. Processo penal, você vai praticar o ato processual? Vou. É hoje? É. O que é que tá valendo hoje? Não, na época do crime. Não. Não quero saber da época do crime. Eu quero saber o que tá valendo hoje. E essa lei de hoje é a que é a que vai ser aplicada. Quando o código diz assim, a lei processual aplicar-se-á de logo, turma, desde logo, isso aqui é o que a gente chama de princípio da imediatidade. A lei processual penal é aplicada imediatamente aos processos que estão em andamento, independentemente do crime, da data do crime, né, que ele aconteceu. Então, a lei processual penal aplicar-se-á imediatamente, mas ela vai respeitar os atos praticados sobre a égide da legislação anterior. Esse princípio que é chamado princípio da imediatidade, ou princípio do tempus regit actum. É um princípio da imediatidade, ou princípio do tempus regit actum. Coloquei aí no chat para vocês. Então, a lei processual penal é aplicada imediatamente. Mas ela é pior. Não importa. Não importa. Então, quando você for advogado, quando você for aplicar a lei processual penal, utilizar um recurso, ver o inquérito, utilizar qualquer coisa que é uma lei processual penal, aí, nesse caso, você vai utilizar a lei processual penal da data da prática do ato processual, da data da intimação, da notificação, da citação, e não a lei da data do crime. Deu para entender, turma? Eu vou aprofundar um pouquinho mais, viu? Deu para entender, né? Então, eu vou seguir. Deu para entender, Jamile? Tranquilo? Show. Tranquilo. Massa. Tem muito exercício para vocês fazerem, tá? No material sobre essa questão da lei, eu sugiro que você faça. Então, deixo como dever de casa, vocês fazerem os exercícios sobre lei processual penal, né, que está no AVA, e aí na próxima aula, se vocês tiverem dúvida, eu corrijo.
Na aula do carnaval. Que segunda-feira vai ter aula, né? Poxa vida, eu pensando que eu ia acordar a qualquer hora, que eu ia tomar uma, que eu ia fazer isso, aí aula. Mas vai dar certo. Deus está vendo tudo, é a única certeza que eu tenho. Show. E aí, turma, outra coisa que eu queria falar para vocês é que, às vezes, existe uma norma híbrida. Se você ouvir essa palavra, norma penal híbrida, ou então só norma híbrida, significa que é uma norma que parte dela tem conteúdo do processo penal e parte dela tem conteúdo do direito penal. Quando eu falo norma, eu estou falando, por exemplo, de um artigo de lei, tá? Então, existe um artigo de lei que parte dele é direito penal e parte dele é direito processual penal. E aí, como é que eu faço? Porque o direito penal, você viu que o direito penal, a norma penal utilizada é a da data do crime. E a norma processual penal é a que está valendo hoje. Então, às vezes, um artigo tem conteúdo do direito penal e tem conteúdo de processo penal. Nesse caso, como é que o juiz vai fazer? Para eu explicar melhor para vocês, eu vou mostrar um exemplo de norma penal híbrida, ou só norma híbrida. O artigo 366 do CPP. Olha aqui comigo, ó. Ele diz assim, ó. Se o acusado, citado por edital, não comparecer nem constituir advogado, ficarão suspenso o processo. Então, o cara foi citado por edital, vocês vão ver citação por edital em processo penal 2, mas dá para você saber o que é citação por edital, aquela citação fica afixada no fórum, ou vai pelos diários de justiça. Então, o cara foi citado por edital e não apareceu. Aqui o 366 está dizendo que vai ficar suspenso o processo. Suspensão de processo, essa parte aqui é direito processual penal. E também vai ficar suspenso o curso do prazo prescricional. Turma, onde é que você viu prescrição? Prescrição você viu em penal 1. Então, esse artigo, parte dele é processo penal e parte dele é direito penal. Isso é uma norma híbrida. Uma norma híbrida é onde parte dela é penal e parte dela é processual penal. Ela foi inserida, esse artigo, em 96. E aí, ela vai funcionar como uma norma de direito penal e vai retroagir, ou ela vai funcionar como uma norma de processo penal e vai ser aplicado de imediato? Ou então eu vou pegar só parte da lei e vou aplicar? A primeira coisa que eu quero que vocês saibam é que o Supremo não admite combinação de leis. E o que seria a combinação de leis? Seria o juiz utilizar só parte desse artigo aqui. Utilizar só a parte processual penal. Ele não pode. O juiz, ou ele é obrigado a usar o artigo todo o teor do artigo, ou o juiz não vai usar nada. Ou seja, não existe combinação de leis aqui no Brasil. Show. Então, se a norma é híbrida, é porque ou ela vai funcionar toda ela como processual, como norma processual penal, ou ela vai funcionar toda ela como norma penal. E o Supremo, ele decidiu que quando a norma é híbrida, a gente entende ela toda como de direito penal, porque isso é melhor para o réu. Então, o artigo 366, ó, muito embora ele esteja no CPP, e muito embora ela tenha conteúdo processual penal, porque é uma norma híbrida, já que ela fala também de direito penal, ela está falando aqui de prescrição, vai ser aplicado todo o regramento do direito penal e não do direito processual penal. Tranquilo? Eu vi que alguém levantou a mão. Foi eu, professor. Pode falar. Eu vi, não, eu ouvi, né? Só que, Vitória, pode falar. para eu tomar nota, fazer a anotação sobre a atividade, aí, no caso, o acusado que exerce o direito de defesa é a contestação. Eu não entendi a pergunta. Sobre a atividade que o senhor passou, só para eu tomar nota. Não, a atividade que eu passei, na verdade, foi só dessa agora? O acusado que exerce direito de defesa é a contestação no processo. O nome da contestação no processo penal a gente chama de resposta à acusação. Ah, entendi. Então, eu acabei anotando aqui errado. Não, tranquilo.
Então, assim, a contestação no processo penal se chama resposta à acusação, tá no 396 do CPP. Mas não precisa se preocupar com isso agora não, caso você não queira, porque isso é matéria de processo penal 2. Show? Tranquilo? E a atividade que eu passei, na verdade, é mais para vocês resolverem as questões, né, sobre lei processual penal no tempo e no espaço, e se tiverem alguma dúvida, vocês me perguntarem na próxima aula. Turma, deu para entender como é que funciona, deu para revisar como é que funciona a norma de direito penal? Então, o crime aconteceu hoje. O crime aconteceu hoje, lei penal que eu vou utilizar, de hoje. Lei processual penal que eu vou utilizar, a da processo, a da data da prática do ato processual. Se a norma for híbrida, parte penal, parte processual penal. Aí, se a norma for híbrida, aí eu vou utilizar toda aquela norma, eu vou considerar como se ela fosse de direito penal. Então, eu vou aplicar a norma da data do crime. Então, o direito penal, a lei penal que é aplicada é a da data do crime. Pode ser outra? Pode, mas só se ela for melhor. Porque lei penal, que é melhor, ela retroage. A lei processual penal, ela está pouco se importando se ela é melhor, se ela é pior para o réu. Ela é regida pelo princípio da imediatidade. Ela é regida pelo princípio do tempus resti actum. E aí ela é aplicada imediatamente no processo, ainda que ela seja ruim para o réu. Então, a lei processual penal ela é aplicada imediatamente, ainda que seja ruim para o réu. E se for uma norma híbrida, você vai interpretar essa norma híbrida toda como se fosse de direito penal. E a última observação é que o Supremo não admite combinação de leis no Brasil. Não dá para você pegar parte de uma lei, parte de outra lei e aplicar. Ou você aplica o artigo todo, ou você não aplica nada dele. Aí, a Lívia, os exercícios que eu mostrei para vocês, está lá em apresentação, né, no AVA, tá lá, aí tem exercícios por assunto, exercício CESP, FGV, para você resolver dessas noções mais introdutórias. É fácil de achar. Ei, beleza, turma? Tranquilo até aí? Vamos acabar, né? Pode falar, Jamília. Na norma híbrida, né? Se ela vier como maléfica, aí ela não será aplicada. Ela não vai retroagir. Só dali para frente. Então, a norma penal, a norma híbrida, ela é como se fosse uma norma penal. Ela vai ser encarada como se fosse uma norma penal. E uma norma penal, ela só é aplicada para os crimes praticados dali em diante. Então, a norma híbrida, se você notar que a parte penal dela é ruim para o réu, Jamile, você não retroage. Então, se você notar, tá aqui uma norma híbrida, esquece a parte processual penal. Olha a parte penal. A parte penal é ruim? Só aplico dali para os crimes cometidos dali em diante. Eu não aplico para os crimes cometidos dali para trás, não retroage. Deu para entender? Então, toda vida que tiver uma norma híbrida, esquece a parte processual penal, olha só a parte penal. Parte penal é melhor, massa, retroage ela toda. Parte penal é pior, então não retroage nada. Ela só vai ser aplicada dos crimes praticados dali para frente. Que é o que o professor de penal 1 explicou para vocês. Tranquilo? Ok, tranquilo, obrigada. Show. Pois, turma, o que é que eu quero de vocês? Que vocês estudem. Queria que vocês resolvessem as questões. Maria Moreira, a lei penal, preste atenção, Maria Moreira, pelo amor de Deus, a lei penal, ela só retroage quando ela é melhor. A lei processual penal, ela não está retroagindo, ela não se preocupa se ela é boa, se ela é ruim, ela é aplicada imediatamente. Tranquilo? Então, esse negócio de retroatividade é lei penal, que você aprendeu em penal 1. Então, a lei penal, quando ela é melhor para o réu, ela retroage e aplica aos crimes anteriores. A lei penal, quando ela é pior para o réu, ela só se aplica para os crimes praticados dali para frente. Pronto. As atividades, turma, as questões, no primeiro dia de aula eu falei para vocês das questões que estão no AVA, aí eu botei lá que estão em apresentação, né? Eu botei questões por assunto, questões FGV, questões CESP. Aí você olha as primeiras questões lá, né, por assunto, por exemplo, aí tem lá, introdução ao processo penal, aí você tenta resolver aquelas questões. Se tiver alguma dúvida, tem muita questão tem muita questão desse assunto de aplicação da lei processual penal. Muita mesmo, para vocês fazerem. E aí vocês fazem. Antes que tiverem dúvida, vocês me perguntam na segunda-feira que vem que eu respondo. Pronto. Show. Na parte da apresentação, né? Não? Deixa eu ver aqui na parte da apresentação. Beleza. Pois, turma, então, eu vou ficando por aqui. Vou descansar um pouquinho. E aí a gente se vê, então, no carnaval, próxima aula. Vai dar bom.
para na gravação.